Obrigado, Ricardo, pela apresentação. Importante projeto aí com essa possibilidade econômica e pública de fazer essa transformação. Eu comentei no começo, nós temos essa outra plataforma de economia, que é o Porquê, né, que está organizando esse evento conjuntamente com o Arco Futuro, e essa aproximação desse raciocínio econômico que provocou na gente, enfim, fundadores do Arco Futuro, Marisa e eu, e toda a equipe do Arco Futuro, uma reflexão importante, de fato, de como o raciocínio econômico está ausente da análise dos projetos urbanos de uma forma geral. A gente parte sempre de soluções utópicas, às vezes soluções, enfim, deterministas, talvez muito de uma herança modernista, mas nós nunca pensamos nos econômicos do projeto. E essa procura, essa conjunção dessa reflexão, nos fez criar uma série de economia urbana. Nós já fizemos um primeiro trabalho, uma primeira apresentação disso no INSPER, e tem uma peça fundamental nessa reflexão, e nessa análise, e no estudo dessas possibilidades e dos temas de discussão, que é o professor Danilo Igliori. Ele é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP e também é chairman do DataZap. No DataZap, o Danilo, junto com os seus orientandos, vem desenvolvendo diversas pesquisas sobre os padrões de valorização imobiliária nas cidades brasileiras, estudando as bases de dados compostas pelas informações geradas pelo portal Zap. Ele tem aproximadamente 18 milhões de transações dentro do seu portal, então é uma fonte de subsídio importante. E fez recentemente um estudo muito interessante sobre valorização de áreas contíguas a parques urbanos. Então, o que nós, conversando com o Danilo se propôs a fazer, foi fazer um estudo qual seria o impacto da valorização imobiliária nas áreas próximas de cursos de água urbano valorizados. E é interessante que é um dos tópicos que está na apresentação do Ricardo, é exatamente qual é esse dimensionamento e como, eventualmente, isso futuramente possa ser exatamente uma forma de contribuição para essa solução e viabilidade da transformação. Danilo, seja bem-vindo, por favor. Bom, boa tarde a todos. Minha apresentação acho que vai aparecer aqui em algum momento, né? Antes de começar, já está ficando meio clichê, mas eu sempre tenho que dizer que eu me emociono com esses eventos da Arco Futuro, do Porquê, da BEI. Eu sou economista especializado em cidades, economia urbana e economia do meio ambiente. Passei os últimos 20 anos tentando estabelecer um diálogo com urbanistas, arquitetos, cientistas sociais de diversas naturezas, na minha versão urbana, e com cientistas naturais de diversas formações na versão ambiental, né? E aí, de repente, eu conheço essas iniciativas, sou extremamente fã da Arco Futuro, do Porquê, e dos dois juntos, sou euzinho aqui, que vou falar para vocês. Realmente, parabéns, Marisa, parabéns, Tomás, acho que é importantíssimo esse trabalho, num país tão machucado nesse momento, a gente ter essa contribuição. Hoje eu estou particularmente emocionado porque, além do evento em si, a gente teve a oportunidade aqui de, primeiro, ver o sonho, né, que é esse projeto que o René Garrido mostrou para a gente de Madrid. Se a gente conseguir fazer um percentual do que foi feito lá, acho que já é para comemorar. E depois os projetos que foram feitos aqui, que foram apresentados aqui, tanto da Estela como o professor Ricardo Toledo, a gente vê que não falta expertise no país, né? A gente realmente precisa articular as coisas. Eu, na verdade, vou mostrar aqui para vocês algo que não foi feito ainda, né? Eu estou começando a fazer uma agenda de pesquisa, estou chamando de Economia dos Rios Urbanos. Na verdade, a gente tem um programa irmão a esse, que também está começando nesse exato momento, que é de economia dos parques urbanos, né? Então, o que eu vou fazer hoje com vocês, somente eu vou gastar menos do que eu tenho aqui de tempo, é fazer uma reflexão, de certa forma, preparando a conexão entre hoje e amanhã do evento. Amanhã vem um monte de economistas aqui, eu não estarei aqui, eu vou fugir, mas hoje eu vou preparar o terreno para o que eles devem falar, né? E aí mostrar alguns exercícios preliminares, e eu ponho a ênfase nos preliminares, porque eu vou mostrar números, e os números falam muito fortes. Se sair na imprensa, já saibam que é preliminar, né? A gente está fazendo pequenos exercícios nesse momento,
gente reconhece de sair da complexidade de lidar com esses temas. Vou falar um pouco dessa complexidade. A ideia é que daqui a um ano, mais ou menos, a gente tenha 2 artigos, um de rios e um de parques, para serem submetidos a revistas acadêmicas. Então, vamos com calma. Antes de eu começar, só falar um pouco do time que toca esses trabalhos, né? Então, eu vou falar 2 minutos sobre a DataZap, que é um laboratório de economia urbana que a gente está montando dentro do ZAP, né? Então, todo o time participou de alguma forma do que a gente vai mostrar aqui hoje, mas, particularmente, eu tenho, na linha de frente, 2 ex-doutorandos, né, que hoje já são doutores. Um é meu braço direito na DataZap, meu braço direito há muito tempo, né, que é o Sérgio Castellani, economista-chefe da DataZap, e o outro é o Thiago Morello, que se juntou particularmente por uma parte dos esforços que eu vou mostrar aqui para vocês, também doutor em economia pela USP, hoje professor da Federal do ABC. E junto tenho 2 jovens economistas que estão se formando, a Giane Costa, que roda os programas, programa em R, faz simulações, sofre com as minhas impressões diárias, e o Rafael Coraitio, que não está aqui porque está prestando ANPEC, né, que é o concurso para o mestrado em economia. Então, nesse momento, ele está trancado em algum lugar, bastante preocupado, com 2 dias que vem, né, mais tarde nessa semana. Vamos lá. 1 minuto sobre... Como é que eu passo aqui? Estou apontando para o lugar errado. Ah, é o grandão. Obrigado. 1 minuto sobre a DataZap. Né? DataZap é uma empresa, na verdade, de inteligência imobiliária, né, que está incubada dentro do portal Zap Imóveis, que eu imagino que a maioria de vocês conheça, né, e que percebeu ao longo dos últimos anos que um portal imobiliário gera muita informação, não só sobre o mercado imobiliário, mas também sobre as cidades. Né? A gente montou um time de economistas, de cientistas da computação, de estatísticos, para explorar esses dados, né, gerar ferramentas de apoio à decisão para o próprio mercado imobiliário, amplamente definido, mas, quando eles me levaram meu time, tiveram que encarar um monte de outras coisas ligadas às questões que a gente está discutindo aqui. Né? Particularmente, eu quero mostrar para vocês hoje o que a gente chama de valoração de amenidades. Então, essa é uma iniciativa que já existe há 2 anos. A gente está fazendo um monte de modelagens matemáticas, estatísticas, modelos de simulação, mas também está provocando as pessoas a responderem questões ligadas à valoração de amenidades. Qual que é a nossa motivação aqui? Quando fala, bom, acho que depois de tudo que foi falado hoje, a gente fala, olha, não tem dúvidas que rios urbanos geram muitos benefícios, seja na sua versão de estrutura de transporte, seja na sua versão de provisão de água, seja na versão de energia, paisagens, lazer, a lista pode ser crescida. No entanto, não precisamos pensar muito para olhar que esses rios foram bastante castigados ao longo do tempo. A primeira pergunta é, a gente poderia fazer usos melhores? Por que os rios chegaram onde eles são? Somos racionais, por que fizemos essas opções ao longo do tempo? Será que a gente não faz usos melhores porque a gente não valoriza esses rios? Será que tem um problema de valoração dos rios? A Estela falou em algum momento, não, as pessoas não estão preocupadas com os rios, estão preocupadas com várias outras coisas antes de olhar para os rios. Será? Como é que isso funciona? E, particularmente, o nosso desafio aqui de tentar trazer análise econômica para contribuir com esses debates. Acho que essa é a missão do porquê, acho que o Tomás também encampa essa ideia de que as políticas públicas precisam trazer mais análise econômica para dentro. A análise econômica não é melhor do que nenhuma outra, mas ela tem uma linguagem que precisa ser reconhecida e precisa ser levada em consideração no debate. Eu vou me arriscar aqui na frente da Priscila de fazer em um slide um resumo muito sintético do que a gente chama de economia do meio ambiente. Eu poderia falar sobre a economia das cidades, mas acho que
nesse tema em particular, acho que vale a gente explorar um pouco o que está no cardápio, né, do que a gente chama de economia do meio ambiente, o que eu discuto com meus alunos ao longo de um semestre, nesse semestre. Bom, economia do meio ambiente, como o nome sugere, tenta fazer a junção de questões ambientais com questões econômicas, né? Pode parecer uma missão simples, mas tem todo tipo de problema. Vou passar muito rapidamente por todos esses itens aqui, eu quero me concentrar no último, e agradeço ao professor Ricardo Toledo por botar aquele ênfase em vermelho. Precisamos valorar os benefícios dos rios, né? Primeira coisa são questões éticas e morais, né? Quem tem direito de falar o que a gente deve fazer com os nossos rios? Somos nós que vivemos, são as pessoas que moram do lado do rio, são as pessoas que passam na frente do rio, são as pessoas que moram na mesma cidade, né? O Garrido fez uma discussão muito interessante ao tentar conectar a intervenção no Rio de Madrid com uma percepção, com identidades culturais da cidade, do país, né? Ou será que são pessoas de fora do Brasil, não tem nada a dizer sobre a poluição não mereceriam poder dizer sobre o que a gente faz com os nossos rios ou com o nosso meio ambiente em geral, né? Ou, se a gente quiser ir um pouco mais, e as pessoas que vão nascer, né, elas não teriam algo a dizer? Com certeza, elas não podem dizer hoje, né? Será que a gente devia pensar nelas? Então, tem várias questões éticas e morais que complicam muito a análise, né? Porque as decisões que estão nas mãos, né, de quem toma a decisão, tem que levar em consideração uma série de questões que nem sempre estão na prancheta, na pauta, no radar de quem toma essas decisões. Bom, tem algo muito importante para entender essas questões do ponto de vista econômico, que é o que a gente chama de falhas de mercado. Por que os mercados não são suficientes para fazer uma boa gestão dos rios? Por que a gente tem que estar aqui discutindo como mudar uma situação ruim, né, que a ocupação, que o desenvolvimento gerou com relação à gestão dos rios? No cerne dessa questão, no ponto de vista econômico, está o que a gente chama de falhas de mercado. Os mercados, em muitas circunstâncias, não são suficientes, ou porque eles não existem, ou porque eles funcionam mal na gestão de alocação de recursos. Rios são exemplos particularmente importantes dessa questão. Quando alguém pode jogar o esgoto no rio e não é cobrado por isso, a gente tem um tipo de falha de mercado bastante relevante para essa história, que a gente chama de externalidade. Quando alguém faz alguma coisa, né, que impacta positivamente ou negativamente outros, sem intenção de fazer isso, quem polui o rio não quer poluir o rio. Ele está poluindo o rio porque, de alguma forma, é conveniente, é interessante. Se ele pudesse não poluir, talvez ele não poluísse. Tem uma série de coisas, de novo, um cardápio, um menu de políticas, de instrumentos de política, para a gente gerir questões de externalidades. Não vou poder, eu achava que eu não ia gastar meu tempo, já estou gastando muito tempo aqui. Por outro lado, eu coloquei aqui no meu slide, tem as falhas de governo. Então, por mais bem intencionado que governos possam estar, ao não levar em consideração as dinâmicas de mercado, o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem, quais são os incentivos que as pessoas têm, pessoas e empresas têm para fazer o que fazem, muitas vezes as intervenções não chegam aos resultados que elas, porventura, gostariam de chegar. Bom, um dos problemas em particular, né, que a gente tem para lidar com desenho de política, né, o professor Ricardo Toledo falou aqui, é como é que eu valoro, qual que é o benefício de eu limpar o rio? Qual que é o benefício de eu fazer um projeto tão interessante como o projeto que a Estela mostrou aqui para a gente? Ou, eventualmente, quais são os impactos do projeto de Madrid? Os custos, normalmente, são mais simples de medir, em alguns casos, nem sempre. Mas os benefícios são tipicamente complicados. Por quê? Porque a água limpa do rio, ou a paisagem que o rio gera, ou o lazer que ele eventualmente possa gerar, não tem mercado para isso, não tem o preço para isso, diretamente, ou em muitos casos. Então, nisso entra numa área de economia que a gente chama de valoração de bens sem mercado. Talvez tenha alguém na plateia que fala assim, valoração de bens sem mercado, o que você quer colocar dinheiro, valor monetário, em árvore, em água, em paisagem, em espécies, né, ou na vida? Olha, quero. É adequado ou não, a gente pode discutir.
é limitado ou não, a gente também pode discutir, mas o objetivo mas se você se fala, não quero colocar valor, eu gero uma série de problemas para a gestão de orçamentos. Quanto dinheiro eu coloco na limpeza da bacia do Jaguaré? Ou na bacia do Pinheiros inteira? Ou na criação de parques? Ou na proteção de florestas? E assim por diante. Muito bem. O que é valoração de bens de mercado? Tem duas técnicas, grosso modo, dois tipos de técnicas para fazer valoração de bens de mercado. Primeiro, o que a gente chama de preferência revelada. Então, eu olho outros mercados, mercados que estão indiretamente ligados àquilo que eu quero valorar, e eu elicito, eu extraio o valor do funcionamento desses mercados. Outro grupo de métodos são o que a gente chama de preferência declarada. Se eu não tiver nenhum mercado para olhar, eu vou ter que perguntar para as pessoas. Vou ter que fazer elas declararem o que elas acham sobre benefícios e custos. Qual que é o tipo de método de preferência revelada que a gente usa aqui? O que a gente chama de preços hedônicos. A gente olha para o mercado imobiliário e fala o seguinte, olha, o preço de um imóvel, na verdade, ele é uma função de vários subpreços atrelados às suas características, as características do imóvel e as características de localização do imóvel. Então, eu consigo observar, dentro do preço do imóvel, quanto que vale estar perto do Ibirapuera, quanto que vale estar longe de uma favela, quanto que vale estar longe de um rio poluído. Isso a gente faz aqui, vou mostrar o primeiro exercício. Segunda coisa que a gente faz é pegar um dos modelos de preferência declarado, que a gente chama de métodos de valoração contingente, e perguntar para as pessoas diretamente quanto que elas estariam dispostas a pagar para despoluir rios. No caso, a gente vai fazer um primeiro exercício com o Tietê. Bom, então a gente vai fazer isso para parques e para rios, e, na verdade, eu uso um pouco dos resultados preliminares de parques para fazer um exercício com o Tietê. Não vou gastar muito tempo, mas uma modelagem que a gente usa aqui, hedônica, é uma versão do que a gente chama de AVMs, são os Automated Valuation Models, é uma família de modelos de preços hedônicos bastante sofisticados, não paramétricos, sem paramétricos, espacialmente explícitos, e a gente vai usar uma versão deles aqui. Bom, o que a gente faz com preferência revelada? No primeiro momento, qual é o exercício que a gente fez aqui? A gente falou o seguinte, deixa eu primeiro usar o modelo para ver se proximidade a parques tem valor nos imóveis. Tá? Então, a gente pega e roda o modelo, eu tenho lá o meu o meu vetor de fatores que impactam o preço dos imóveis, um deles é a proximidade a parques. Fizemos isso para São Paulo. Esse é o primeiro resultado que a gente teve. A lista de 10 parques com os valores mais altos. A primeira coluna mostra qual que é o preço médio, né, da contribuição de você estar próximo a um desses parques. Tá? Então, reais por metro quadrado, quanto que o preço do seu imóvel aumentaria, né, se você se aproximasse desses parques em 1 quilômetro. Depois a gente agrega para toda a amostra de imóveis que estão no portal, né, que tem um impacto relevante de proximidade a parque, e calcula com a primeira aproximação o valor do parque. Tal, vírgula, ênfases, negrito, tal como capturado pelo mercado imobiliário. Aí, se vocês olharem um pouco esses valores, a gente ficou bastante chocado quando a gente olhou com um resultado. O Ibirapuera vale praticamente a mesma coisa que a Praça Buenos Aires. Chocante. Né? Quem quiser gritar contra, vou estar aqui no debate, depois a gente conversa. Obviamente, isso é só o que o mercado imobiliário está capturando. Né? Então, tem vários considerandos aqui que eu vou fazer depois. Nossa impressão é, quando eu olho a coluna do valor mediano, esses valores estão muito razoáveis. Né? A contribuição da proximidade do parque ao preço de cada um dos imóveis que estão nas cercanias do parque. O valor total é bem mais discutível. Né? Muito embora, eu não vou contar aqui, mas tudo indica que o valor da Praça Buenos Aires não esteja tão errado. O que deve estar errado é o valor do Ibirapuera.
E por quê? Uma primeira ideia é que eu só estou pegando aqui o valor atribuído por quem mora pertinho do parque. Se eu perguntasse aqui para as pessoas na plateia e falasse, bom, quem mora longe do parque, tem algum carinho pelo Parque Ibirapuera? Ficaria feliz se eu falasse assim, mundo com Ibirapuera, mundo sem Ibirapuera, só para aqueles que moram longe do parque. Acho que é difícil alguém falar, não quero Ibirapuera, construa-se um conjunto habitacional. Então, a gente precisaria dar um outro passo, que era fazer preferência declarada, perguntar para as pessoas o quanto elas estão dispostas a pagar para manter esses parques. Eu não vou mostrar isso aqui, fica para uma próxima. O que eu vou mostrar é o exercício que eu fiz com os rios. Pegamos o valor do parque da Luz, em particular, e fizemos a seguinte hipótese. O que aconteceria com os imóveis se o Tietê fosse tão legal quanto o Parque da Luz? As pessoas derivassem o mesmo valor. E capitalizamos os imóveis nas bordas do Tietê, até 1 quilômetro, na verdade. Aqui vai aparecer 100 metros, porque a gente está rodando esse negócio around the clock para ter essa apresentação hoje, mas a Giane já me disse que esses 5% valem até 1 quilômetro de distância do rio. Na verdade, sobe até um pouquinho. E na amostra que a gente tem mais ou menos 10 mil imóveis. A gente só pegou um pedaço do Tietê, tá? Só um segmento de Tietê para fazer o exercício. Então, só nesse primeiro exercício, que a gente vai, digo de novo, são números preliminares, vão ser revisados e sofisticados de diversas maneiras, mas só no primeiro exercício a gente já tem algo na ordem de 200 milhões de reais capitalizados se o Rio Tietê ficar parecido com o Parque da Luz. Isso em cima dos imóveis que existem. Obviamente, você pode ter outros imóveis que vão se instalar ali. Aqui vale uma pequeno parênteses. Uma das coisas mais difíceis, professor Toledo, de fazer, ao tentar fazer exercício de valoração de benefícios, de amenidades em geral, rios, água em particular, é olhar para os seus efeitos dinâmicos. Quando eu olhava o estudo da Estela, por exemplo, ela fazia assim, olha, eu olho para a ocupação do solo e faço uma estimação do que eu preciso ter aqui em termos de capacidade de inundação, permeabilidade e tal. Mas o que vai acontecer para frente? Se ficar super legal a área, capaz de ter muita gente chegando ali. Essa é uma das grandes dificuldades. Como é que eu coloco na equação todo o potencial de evolução, de dinâmica que as cidades podem ter no futuro? Bom, então a gente foi um pouco além. A gente pegou e falou, olha, vamos fazer também um exercício de preferência declarada. Fizemos um questionário, e que talvez todos vocês vão receber uma nova versão dele em breve, e perguntamos para todos os funcionários do Zap e para mais uma amostra de pessoas interagindo no portal, o que eles achariam de limpar o Tietê. Só que essas coisas vocês têm que fazer com muito cuidado. Essa área de preferência declarada, de valoração via preferência declarada, ela envolve uma fronteira bastante tênue com o que a gente chama de psicologia experimental. Qualquer coisinha aqui pode induzir as pessoas a mudarem o que elas pensam sobre um assunto, e já é difícil fazer as pessoas pensarem sobre os assuntos em termos monetários. Então, a gente tem uma versão aqui de um questionário que a gente passou aí na semana passada, literalmente tabulamos isso na sexta-feira. Passamos, então, para umas 500, 600 pessoas, tivemos 137 respostas, 126 delas moram em São Paulo. Uma coisa interessante, só para olhar os dados descritivos, você tem 80% das pessoas que responderam se incomodam com a situação ruim do Rio, quase 90% se dizem particularmente impactado pela situação do Rio, só que 1/3 só se diz bastante engajado com questões ambientais e 75% entre bastante e parcialmente. Então, é uma coisa relevante. As pessoas acham que esse é um assunto que merece atenção. Esse é o questionário, essa é a parte do questionário que monta um cenário. Essa ideia de valoração contingente é o seguinte, eu quero fazer as pessoas pensarem numa nova situação, e que envolveria algum pagamento
ou algum recebimento por parte delas. Então, aqui a gente criou um cenário que é assim, olha, tem um projeto de despoluição do Tietê, não temos mais dinheiro para dar continuidade nesse projeto, tem uma ONG que toparia fazer esse projeto, concluir esse projeto sem lucros, mas, para isso, infelizmente, a população teria que pagar a conta, né, diretamente na sua conta de água. Quanto que você estaria disposto a pagar, né, para contribuir com a limpeza do Tietê, pagando diretamente na sua conta de água? E aí a gente põe o que a gente chama de um payment card, você coloca várias possibilidades, faz as pessoas pensarem, depois tem alguns truquezinhos, quem quiser olhar o questionário depois, a gente vai, com certeza, passar para vocês, mas as respostas são muito interessantes. Depois a gente vai de pergunta direto, né, como se todo mundo fosse um expert de mercado imobiliário. Você acha que seu imóvel vai ser valorizado se o rio ficar limpo? Né, particularmente para aqueles que moram perto do Tietê. Quais são as respostas, com 1 minuto e 50 segundos para acabar? Primeiro, 1/3 não pagaria nada, que já é genial, né? Olha, eu não quero pagar nada, já pago imposto demais e eu deveria ter rio limpo sem eu pagar 1 centavo a mais. 1/3 é muito, mas tem 2/3 que topariam pagar. E o que mais surpreendente é que topariam pagar bastante, né? Na média, R$ 34. Façam uma conta do que significa R$ 34 na conta de 2/3 das pessoas de São Paulo, mensalmente, né, para ver o quanto que seria levantado em dinheiro. De novo, resultados preliminares, não vem me cobrar esse valor amanhã, mas é surpreendente. Mais surpreendente ainda é a conexão do exercício de preferência revelada com o resultado de preferência declarada com relação ao impacto no imóvel, no preço do imóvel. E no preferência revelada, que eu mostrei há pouco, o impacto era mais ou menos 5%, em imóveis bastante próximos ao rio. Isso aí é o mercado revelando, né, num exercício de simulação. Agora, quando eu pergunto para as pessoas, elas acham que o imóvel vai valorizar. Agora, acham que vai valorizar 30%, não 5%. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que aqui tem uma agenda muito interessante, muito importante, relevante para as discussões que tem aqui, e convido a todos a se engajarem nesses exercícios quando tiverem oportunidade. Muito obrigado.